Em Isaías capítulo 6 e verso 1, a seguir ele diz assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu sequitel enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E eles clamavam um para os outros, e eles diziam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as umbrais, e as paredes, e as portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem, e eu tenho lábios ainda impuro, e eu habito também no meio de um povo impuro. Mas um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que eu toco os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado estão os teus pecados. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, de fato, e não entendeis, e vedes, e em verdade não percebeis. Querido Jesus, obrigado pela tua presença, que nunca falta no nosso meio. Obrigado, Deus, pela tua presença, que nunca falta no nosso meio. O Senhor disse que não nos deixaria sós, não ficaríamos órfãos. O Senhor, ó Pai, visita a terra com teu poder. O Senhor, ó Pai, tem nos enchido com a tua glória. Que esta fumaça maravilhosa, Deus, venha, desça neste lugar. Que esta fumaça encha esta casa, e que nós não venhamos, ó Pai, aguentar a ficar de pé na tua presença. Espírito da verdade, Espírito da verdade, Espírito da justiça, Espírito de poder, aquele que manifesta, aquele que realiza, aquele que tem poder, ó Pai, para mudar o curso de todas as coisas. Nós te adoramos, Pai. Que, ó Pai, o nosso coração nessa tarde seja invadida pela alegria do Senhor, pela presença do Senhor, pelo poder do Senhor, ó Pai. Te adoramos, Pai. Te adoramos. Aleluia. Podem assentar, queridos. Glória a Deus. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim: que bom que você veio hoje. Glória a Deus. A mensagem que alegrou o nosso coração nessa tarde, a mensagem que alegrou o nosso coração nessa tarde e nos deu paz para comunicar a vocês, é uma impressão que Deus, a verdade, Deus, ele trabalha com impressões. Eu nunca vi Deus com os meus olhos físicos, mas eu aprendi a crer que Ele existe, porque Ele criou tudo com a tua palavra. E Ele trabalha com impressões. Muitas vezes nós temos algumas impressões dentro do nosso coração. E essas impressões, muitas delas, ao meditar na palavra de Deus, se revelam como Deus falando conosco. E eu tenho tido essas impressões. E quando eu tenho uma impressão que vem de Deus ao meu coração, eu paro para meditar e peço ao Espírito de Deus: o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar, Senhor, conosco nesse século, nessa geração que estamos? E eu estava aqui ouvindo louvores e louvando ao Senhor, e
Deus vem confirmando essa mensagem que nós vamos passar a entregar a você. E eu intitulei essa mensagem com o título: O Chamado de Deus. 1983, quando desço as águas do batismo, na igreja a qual me alcançou para Cristo, as mensagens, elas eram fortes, pois se pregava a respeito da vinda de Cristo. Não havia um mês, 30 dias, 4 semanas, 4 domingos. Com certeza, em um desses domingos, se pregava o arrebatamento. Mas também, com certeza, nessas 4 semanas, nesse mês, se pregava o chamado de Deus para a igreja. Mas com o tempo, nós temos perdido a essência. Eu não ouço mais praticamente ninguém, ou pouca gente, pregar a respeito da vinda de Cristo. Só se eu digitar no YouTube, aí vão surgir algumas mensagens, mas provavelmente elas não são desses dias. Porque a mensagem do arrebatamento não chama público. Ao contrário, espanta o público que está no pecado e que não quer Jesus Cristo. A pregação do chamado, do compromisso, da responsabilidade, de uma grande comissão, de uma grande missão, ela também não é muito pregada, porque também ela não chama muita gente. Porque afinal de contas, nós estamos numa geração que nós aprendemos algumas coisas a empurrar com a barriga. Nós aprendemos nessa geração que estamos, que é muito bom estar na sombra e tomar água de coco debaixo de um pé de coco deitado numa rede. Porém, queridos, Deus está despertando a igreja, porque a igreja, ela não pode viver só na sombra e tomando água de coco na praia. Nós precisamos despertar, porque Deus está trazendo uma grande unção sobre nós. Mas essa unção que recebemos, essa presença, essa fumaça, essa glória, é para que nós venhamos a ter o forte desejo de não viver debaixo de sombra, e não viver somente à base de água de coco, mas viver de um evangelho puro, de um evangelho poderoso. Sabe, irmãos, está precisando chegar um tempo que nós vamos escutar nos públicos, na igreja, as pessoas pregando assim: eu estou passando por uma grande perseguição. Eu estou sendo perseguido porque eu estou pregando o evangelho de Deus. Você não ouve isso. Quantos já ouviram esses dias? Quantos já procuraram você e disseram assim: olha, eu estou sendo perseguido nessa fábrica, porque eu estou orando de manhã aqui, porque eu estou evangelizando as pessoas? Não se vê, mas se ouve muito que nós estamos passando por grandes dificuldades, tribulações. Eu sei. Só que quando você entende que você está na guerra, quando você entende que você está na guerra, não tem mais luta, não tem mais tribulação, porque você já está na guerra. Eu quero falar para você hoje do chamado. Eu sei, querido, que muitas vezes a gente não quer ouvir algumas coisas. E eu também, como pastor, muitas vezes eu não quero falar algumas coisas. Sabe, mas nós temos que abrir os nossos olhos para a Escritura. Eu estou ouvindo aqui desse altar, Deus falando assim: olha, é tempo de levantarmos altares. Irmãos, olhe para mim. Olhe para mim. Nós estamos ouvindo desse altar: é tempo de levantar altares. É tempo de levantar altares. Você não está ouvindo? Você está ouvindo Deus falar: olha, é tempo de levantar altares. Ouça, Isaías está participando de um culto solo com Deus. Não havia o que está vendo hoje com essa maravilha de louvor. Mas Isaías está num culto com o Senhor. E o verso de número 8 diz assim: e depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois do quê? Depois de um culto.
Esaías está tendo um culto com o Senhor, aonde o Senhor se revela a ele, e aonde Deus leva ele a contemplar algo que precisamos contemplar constantemente. E o que Esaías estava contemplando? Esaías estava contemplando um culto que estava acontecendo nas regiões celestiais. Esaías está envolvido num culto que os anjos estão dando ao Senhor. E a Bíblia diz que ele viu os anjos, e os anjos tinham 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 eles voavam, e 2 cobriam os olhos. E a Bíblia diz que eles clamavam uns para os outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Esaías se assusta, Isaías se apavora, Isaías se emociona, e ele diz assim: Senhor, ai de mim, eu morro hoje, porque eu sou um homem que ainda tenho meus lábios impuros. Eu morro hoje, porque eu moro ainda no meio de povos que são impuros. Mas a Bíblia diz que na misericórdia o anjo vai e tira do altar uma brasa viva. E a Bíblia diz que toca os lábios de Esaías. E o anjo diz: está aí a solução. Está aí agora então. Seus lábios foram tocados com a brasa viva do altar. Seus pecados foram perdoados. Só que a Bíblia diz no versículo 9 que depois disso, depois de Esaías ser tocado, depois de Esaías ser purificado, ouve-se uma voz. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem me enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz tudo aquilo que eu colocar na tua boca. Querido, quando se fala de chamado, fala-se de convocação. Quando fala-se de convocação, fala-se da grande comissão que Deus deu para cada um de nós. Eu sei que nós queremos ganhar o mundo todo para Jesus. Eu não sei se queremos ganhar para Jesus ou ganhar para nós mesmos. Mas eu só sei que nós temos que pregar o Evangelho para que Jesus salve essas pessoas. Só que para nós fazermos isso, para que eu e você possamos marcar a história neste Japão, para que nós possamos realmente alcançar as vidas, nós precisamos de uma purificação. Só a partir do momento que Isaías foi purificado, que ele recebe o chamado: olha, quem eu enviarei? E ele diz: pode enviar a mim. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para você nessa pregação, que para nós cumprirmos o chamado de Deus, o mandamento de Deus, as ordens de Deus, nós precisamos ser salvos. Pastor, salvo do quê? Salvo de nós mesmos. Querido, o diabo, eu fico com pena do diabo. Eu fico com pena às vezes do diabo. Jesus, ele pega o diabo e diz assim: a minha igreja vai te esmagar, vai pisar na tua cabeça. Jesus, ele olha para os discípulos e diz: eu tenho todo o poder, tudo está concentrado em mim. Quando ele diz eu tenho todo o poder, nenhum ser celestial mais tem poder nenhum, mais do que Deus. Porém, eu vejo que nós precisamos lutar hoje e vencer o nosso próprio eu. Vencer o inimigo bem próximo. E nós precisamos ser salvos. E eu não sei, mas se Deus está te dando essa palavra, a mim e a você, Ele está dizendo para nós: precisamos ser salvos de nós mesmos. Precisamos ser salvos, porque nós lutamos contra nós mesmos. Muitas vezes há uma guerra entre nós mesmos. E Deus está falando: levante um altar na sua vida, levante um altar na tua casa. E Isaías era um homem de Deus. Isaías era um profeta. Isaías, a sua linhagem é real. Ele era profeta dos reis. Mas a Bíblia diz que o seu amigo Uzias morre. E ele vai diante de Deus dar um culto ao Senhor. E o Senhor fala com ele. Isaías precisava, irmão, ser liberto dele mesmo. Isaías, ele precisava ser salvo dele mesmo. Porque ele não era profeta de igreja, ele era profeta dos reis. Ele entrava e saía da presença do rei a hora que queria.
A sua família não era uma família simples, era uma família sacerdotal. E Deus queria usar esse homem como quer me usar, a mim e a você. Mas nós precisamos ser livres de nós mesmos. Precisamos ser salvos de nós mesmos. A primeira coisa que eu vejo nessa mensagem é isso. Precisamos ser salvos de nós mesmos para nós cumprirmos o chamado de ganhar as vidas para Jesus. Como iremos ganhar se ainda não estamos ganhos? Irmão, talvez você olhe para mim e diz assim, não estou entendendo essa mensagem. Não sei o que esse pastor quer dizer. Você sabe sim. Você sabe sim que o diabo não tem lutado contra você. Você sabe sim que Deus já te deu toda a autoridade. O diabo é como um cachorro que quando você grita com ele, ele pode até ficar bravo, mas ele vai ter que arredar, porque ele vai ver a autoridade que há em você. Mas eu e você, nós temos que olhar que nós estamos em constante luta com nós mesmos. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos hoje. Isaías precisava disso para cumprir o grande chamado. E nós precisamos ser salvos de nós mesmos para nós cumprirmos o grande chamado que Deus tem para a nossa vida. E ele ouviu uma voz. Quem enviarei? Isaías disse, pode me enviar. Porque agora estou pronto. Agora então, eu vou ser voz profética no meio desses povos. Se você olhar para Isaías, um homem que na sua morte é cerrado pelo meio porque não negou a Deus. E talvez hoje, se você pegar muitos pastores e falar, se você persistir em pregar esse evangelho aí, eu vou te cerrar ao meio. Talvez muitos de nós falem, vou mudar esse evangelho. Porque nós temos muito medo de morrer. Nós queremos ir para o céu, mas só no arrebatamento. Então Isaías, ele precisava de um encontro que marcasse a vida dele. Que realmente um encontro que ele tinha que ter um culto que ele pudesse sair dali e falar assim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Se o Espírito de Deus falar para mim, para de pregar aqui nesse ponto, encerra o culto e vai embora, eu faço. A verdade, esse ponto não estava nesse texto, não estava na pregação. Enquanto a valsa cantava e ministrava que Deus está quebrando e limpando, o Senhor começa com essa passagem em Isaías e fala para o meu povo. E olha, o meu povo é você também, você está no meio, que vocês precisam ser salvos de vocês mesmos. Sabe, nós estamos precisando de participar de culto como esse, que nós saiamos daqui dizendo assim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Porque muitas vezes nós saímos de culto como esse, e nós saímos daqui, mas nós não saímos como Isaías saiu. Eu fico perguntando por quê? Se Deus está aqui, precisamos ser salvos de nós mesmos, para que depois possamos ouvir Deus falar assim, quem enviarei? E você possa olhar, pode me enviar, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Você que está anotando, anote esse ponto. Temos que ser salvos de nós mesmos. Salvos dos nossos prazeres, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas cobiças, das nossas paixões carnais, das nossas atrações mundanas. E precisamos dizer, Deus, toca-nos com a brasa viva do altar. A ponto, Senhor, de eu ouvir a Tua voz. E mesmo antes de saber, ó Pai, o que eu ia fazer, eu responder, eis-me aqui. Quando eu olho o Evangelho, eu fico impressionado com os 4 evangelhos que Jesus deixou para a igreja. Quando você olha para o livro de Mateus, por exemplo, você vê algo interessante. O nosso irmão Mateus, ele se preocupou na sua carta, que deixa registrado o seu próprio nome, Mateus. Carta a qual ele escreve 60 anos depois da morte de Jesus Cristo. Ele vai caracterizar este livro e vai direcionar este livro de Mateus. E vai falar com os judeus que o ouvem e diz assim, olha, Jesus é o Messias.
e é o nosso rei. A mensagem de Mateus era isso para os judeus: este Jesus é o Messias esperado das profecias, e ele é o nosso rei. Quando você olha o livro de Marcos, você vai ver que o livro de Marcos ele é escrito 55 anos após a morte de Jesus Cristo. E o evangelista Marcos, ele vai caracterizar o seu livro, ele vai registrar o seu livro e vai dizer assim: olha, Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para ser servo. Você vai ver o livro de Lucas, após a morte de Jesus Cristo, 63 anos, o livro de Lucas era escrito. Quem era Lucas? Gentil. Quem era Lucas? Doutor. Quem era Lucas? O homem que foi salvo pelo ministério do apóstolo Paulo. Um homem erudito, um homem estudado, que resolve então registrar o livro de Lucas, a qual leva o seu próprio nome. E a Bíblia diz que Lucas, a intenção do livro é dizer que Jesus é o Salvador da humanidade, que somos nós. Quando você vai ver o livro de João, o último evangelho, escrito após a morte de Jesus, 95 anos após, o evangelista João, então, ele emprega a sua palavra no livro de João, e a intenção dele era dizer ao povo: olha, Jesus é o Filho de Deus, que veio para salvar. É por isso que você encontra em João 1,12: mas a todo a quanto receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem ao que creem no teu nome. Mas o que eu quero registrar para você, que Jesus, ele te salvou, não te salvou por te salvar, ele te salvou porque ele tem propósito na tua vida. Querido, tua casa não é o propósito de Deus para a tua vida. Carros, bem-estar não é o propósito de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que tudo isso ele acrescenta para os filhos. Tudo isso ele dá para os filhos. Ele dá riqueza porque ele é dono do ouro e da prata. Ele nos dá riqueza porque ele é Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do aquilo que pensamos ou pedimos. Sabe, querido, as bênçãos adquiridas aqui é processo de fidelidade ao Senhor. Ele mesmo disse: olha para o alto e busque as minhas coisas, porque tudo isso eu acrescento a vocês. Deus te salvou e não te salvou para que você somente seja salvo, ou para que você somente entre no céu. Não, pastor, Jesus me salvou porque ele me quer no céu. Pastor, ele me salvou porque eu vou alegrar o céu. Querido, alegre a tua vida. No céu tem seres celestiais. E Deus colocou um cântico. Você não vê outro cântico no céu. Só um: Santo, Santo. E todos eles reconhecem: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas a nós, variedades de cânticos. Mas a você, variedades de línguas. Mas a mim e a você, Deus tem nos abençoado nessa terra, mas ele não nos salvou simplesmente por nos salvar. Vou salvar esse povo, senão vai tudo para o inferno. A Bíblia diz que aquele que ele salvou, ele escolheu. E não escolheu por escolher, ele escolheu porque ele quer colocar um propósito nas nossas vidas. Ele não veio somente para salvar, ele veio para realizar uma missão. E a missão de Jesus ainda continua. Quando você olha os 4 evangelhos, você vê uma preocupação. Eu posso dizer preocupação? Deus não se preocupa, mas eu posso dizer um desejo de Deus, registrado nos evangelhos, de dar sequência à grande missão de salvar o mundo através de pessoas, através da igreja, através de você. E aí, quando você olha, por exemplo, na carta de Mateus, capítulo 28, e verso final, Jesus Cristo, ele vai chamar agora o seu povo e vai dar para eles alguma coisa para fazer. Olha para esse irmão, diga assim:
Você está fazendo alguma coisa para Deus? Agora olhe para mim e pergunte: o senhor está fazendo alguma coisa para Deus? Porque muitas vezes nós fazemos muitas coisas, mas é para nós. Quando você ora, é para Deus ou para nós? Quando você tem relacionamento de oração com Deus, o mais beneficiado é você. Ou a sua oração beneficia Deus? Deus não. É o relacionamento seu, através da oração com Deus, Ele te abençoa. Quando você jejua, o seu jejum abençoa, muda Deus? Não. Muda quem? Nós. Quando lemos a palavra, nós somos abençoados. Então essas coisas que já fazemos aqui, quando prestamos culto para Deus, quem é abençoado? Nós. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos fazendo alguma coisa para Deus? Pastor, o que Deus mais se agrada? O que Deus mais se agrada é quando uma alma é salva. A Bíblia ela até enfatiza que essa alma salva pode valer mais do que 1000. É por isso que Deus diz assim: olha, eu vim buscar e salvar aqueles que haviam perdido. Igreja, eu vim hoje aqui no poder do nome de Jesus. E outra coisa, eu aprendi uma coisa: quando a exortação vem da parte de Deus, não entorça o seu nariz. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus, Ele ama o filho, Ele corrige o filho porque é filho. Nós precisamos começar a fazer alguma coisa. Por quê? Porque somos salvos, somos remidos, somos lavados pelo sangue de Jesus. E Ele nos deu uma missão, e a missão é pregar o Evangelho a toda criatura, é alcançar aquele que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. E no capítulo 28, verso 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para onde Jesus lhe designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns deles duvidaram. Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade é me dada no céu e na terra, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, e batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Qual que é a ordem de Jesus? Eu quero que vocês façam para mim discípulos. Querido, na ótica de Deus, quando você ganha uma pessoa e torna essa pessoa um discípulo de Jesus, você está fazendo algo para Jesus. Foi a ordem dele para os seus discípulos. Mateus capítulo 28, verso 15 a seguir, partes finais do evangelista, ele diz: olha, ide por todo mundo, pregue o evangelho e faça dessas pessoas meus discípulos. Sabe, irmão, nós estamos acostumados às vezes a pegar as pessoas e levar para algum lugar e falar: olha, aceita Jesus e se vira. Mas Jesus está falando que nós temos que fazer das pessoas discípulos. E quando começarmos a fazer discípulos, mas não nosso, como eu tenho ouvido, eu já ouvi pastor falar assim, que os discípulos dele, quando ele tira o pé, os outros pisam. Tem que seguir as pisadas dele. Não, tem que se fazer discípulo de Jesus. A terra está cheia de discípulos de homens. Eu não quero que você seja meu discípulo. Eu quero ser seu pastor. Eu quero ser o exemplo no erro e no acerto. Mas nós precisamos ser discípulos de Jesus Cristo. Então, quando nós começamos a ganhar as pessoas e fazer delas discípulos de Jesus, nós começamos realmente a fazer algo para Jesus, porque Ele nos chamou para fazer isso. Mas, quando você vai para o livro de Marcos, parece que Jesus ele vai potencializar o chamado. Porque nos 3 livros, nos 4 livros, você vê que as partes finais, Jesus está partindo e deixando a missão, e deixando o chamado. Olha, irmãos, vocês vão me perdoar, mas eu não estou fazendo nada para Jesus, se eu não começar a fazer discípulo. E
Em Mateus, Jesus vai potencializar esse chamado. E ele diz assim no capítulo 16, verso 15 a 20, ele diz assim: e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer for batizado será salvo, e quem porém não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Eles vão expulsar demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe farás mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Aqui parece que nós vemos Jesus potencializando o chamado dos discípulos. O que Deus está falando para nós? Fica tranquilo. Se você realmente resolver fazer aquilo que eu quero, que é fazer discípulo e ganhar vidas para Jesus, o meu poder vai estar em você de uma tal maneira que você expulsará demônios, que você falará em novas línguas. Nós vemos hoje a moda de falar em línguas. Mas isso não pode ser moda, isso é algo que vem de Deus nas nossas vidas, é algo que Deus prometeu. Olha, você, quando obedecer o meu ide, você falará em novas línguas, você será cheio do poder, você será uma pessoa que expulsará demônios. E se alguém tentar envenenar você, você não vai morrer, porque eu estou contigo. Nós vemos Jesus potencializando o chamado da igreja. Nós vemos Deus potencializando e dizendo assim: olha, todo o meu poder estará em vós. Todo o meu poder estará em vós. A partir do momento que você for, a partir do momento que você realmente olhar e falar: eu quero fazer algo. Irmãos, eu preciso ter cuidado com as palavras. Porque aqui, quando pregamos, nós temos que lidar com emoções humanas. E nós temos que lidar também com a palavra de Deus, que é cortante. Mas eu não posso me recusar diante de olhares. Eu não posso me recusar diante do bradar de Deus na minha vida. Eu não posso recuar diante do chamado que Deus tem me dado, que é de falar a verdade. Mesmo que venha cortar a mim mesmo. Mesmo que venha doer em mim mesmo. Nós não temos feito. Porque se estivéssemos fazendo, haveria um poder nos acompanhando. E as vidas estariam sendo libertas pelo poder de Jesus. Eu estou há 27 anos no Japão. E as nossas igrejas no mundo, no Japão. As igrejas brasileiras crescem. As igrejas, a língua hispana cresce. Mas a língua japonesa não cresce. Nós não temos conseguido alcançar os japoneses para Jesus. Deus tem te dado o idioma. Tem gente aqui que fala o idioma fluentemente. Mas Deus tem usado gente como nós, que não fala ninguém, para falar para um japonês: Cristo-sama aishitemasu. Mas nós temos na nossa geração homens, mulheres, dotados dos dons para falar as línguas. Mas nós não temos sido porta-voz, porque nós olhamos para nós e nós não vemos o poder de Deus nas nossas vidas. Mas hoje eu venho aqui no nome de Jesus, falar que Ele potencializou o chamado seu e meu, dizendo assim: quando você for, eu vou te usar. Eu conheço um pastor aqui no Japão, que um dia Deus falou para ele, estava orando, Deus trouxe uma impressão no coração dele, falou: olha, eu quero que você vá no hospital e ore no quarto de número tal. E eu quero que você ore por aquela pessoa. E ele foi, achou o quarto. Foi, achava que não tinha o número do quarto. Ele falou: bom, pelo menos tem o número. Vamos ver se tem a pessoa. Quando foi, tinha a pessoa. Uma mulher em câncer. Ele ora por ela. Deus cura a mulher. Uma japonesa. Na outra semana, ela sai do hospital e leva o filho que estava com estresse, uma estresse completa, já estava quase morrendo. O pastor ora por ele. Deus o liberta. Aí um dia eu estou com ele aqui e ele diz assim para mim: irmão Carlos, Deus me abençoou com 2 casas no Japão. Uma eu moro e uma é uma chácara enorme que eu uso para o trabalho da igreja. Eu falei: nossa, como foi isso? Ele contou: Deus me usou para curar uma pessoa.
E essa pessoa tinha esses 2 imóveis que não usava porque sua família é pequena. E ela nos deu este imóvel, porque viu na vida dela o poder e a manifestação de Deus. Só que esse chamado não é só para ele, esse chamado é para nós. Nós temos que deixar Deus potencializar esse chamado na nossa vida, a ponto de expulsarmos os demônios, a ponto de orarmos pelos enfermos e eles serem curados. Jesus, ele chama na carta de Mateus capítulo 28, façam discípulos. Só que ele não diz, vão na força de vocês, não, o meu poder vai te acompanhar. Querido, existe um poder miraculoso no meio da igreja. Existe um poder sobrenatural no meio da igreja. Só que ela não pode se tabernacular em uma pessoa. Deus quer que esse poder seja sobre todos. Sobre todos. Sobre todos. Porque Ele sabe que eu passo e eu tenho que ter outra geração. Nós somos a geração de Cristo. A palavra de Deus tem sido pregada. E essa palavra pregada alcançou você. E nós não podemos deixar isso tabernacular em nós e parar em nós. Nós temos que alcançar o próximo. Nós temos que fazer algo ao próximo. Você tem que olhar para essa igreja e falar assim, eu não ficarei contente enquanto não ver a glória de Deus e as vidas sendo salvas pelo poder do nome de Jesus. Irmãos, eu deito, eu me levanto, eu como, eu bebo, eu trabalho, eu vejo redes sociais, mas o que impera na minha vida é o chamado de Deus. Eu sonho com almas sendo salva. Eu sonho com almas se tornando discípulo. Sabe, por anos eu tenho feito aquilo que eu acho que eu posso fazer. Mas Deus nesses dias tem falado para mim o seguinte: pode começar a contar os seus dias. E todo homem sabe, toda mulher sabe, quando bate o relógio dos 50, ele começa a se perguntar, quanto tempo mais? A gente brinca dizendo até os 103, mas a Bíblia confirma que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então comece a contar os seus dias. Comece a contar os seus dias. E comece a valorizar os seus dias como algo que leve a você a fazer o que o irmão disse através do Senhor. Aonde você for, no volante o Espírito Santo te ajuda. Aonde você for, no trabalho, na praia, se torne um embaixador do Rei. Jesus, ele vem e potencializa, dá poder aos discípulos, diz, olha, vocês não vão só, o meu poder vai acompanhar vocês. Jesus, ele quer que nós saímos daqui dizendo, hoje Deus me tocou. E eu vou fazer algo em prol do reino do Senhor. E eu vou então ser o mensageiro poderoso de Deus para salvar essas vidas. Por quê? Porque eu sou salvo. Porque Jesus, ele me chamou para que eu pudesse ir às pessoas. E porque ele potencializou em mim o poder. Quando você vê os 4 evangelhos, o primeiro, no finalzinho, Jesus comissionando a fazer discípulo. Em Marcos, nós vemos parte final, ele potencializando o poder. E aí você vai para Lucas. Parte final, capítulo 24, verso 47, diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois minhas testemunhas dessas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa do Pai. Permaneceis na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Parte final de Lucas, Deus está falando assim, olha, aquelas pessoas que assumirem essa comissão, fique tranquila, permaneça firme, permaneça na igreja, porque eu vou enviar o meu Espírito. E você sabe que essa promessa era concernente aos seus discípulos, eles ficaram em Jerusalém, até que do alto foram cheios do poder de Deus. Quando nós fazemos o encontro, algumas vezes eu ministro o batismo com o Espírito Santo. Hoje ministrar para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo parece que virou moda.
Mas a verdade é ser batizado com o Espírito Santo, é ser revestido de poder para fazer a obra. Para fazer a obra. Nós vemos Lucas dizendo que Deus está potencializando. Eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Eu vou revestir vocês de poder para que vocês possam fazer a minha obra. E quando você vai no livro de João, você vai ver os discípulos totalmente depois da morte de Jesus. Ouça, o Evangelho de João, 95 anos após a morte, está sendo escrito. E João está relatando. Capítulo de número 21, último livro, último capítulo, verso 1 a 17, a Bíblia vai dizer assim, a Bíblia começa a dizer assim: depois disso tornou Jesus para manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos, e disse-lhe Simão Pedro, ele disse assim, Pedro disse assim: vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco naquela noite, e nada apanharam. Mas ao chegar à madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram. Não reconheceram que era ele. E perguntou Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? E responderam: não. Então lhes disseram: lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede de grande quantidade de peixe que tinham pegado. Aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, serão quase 200 côvados. E ao soltarem a terra, viram ali na brasa, em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante, saíram tanto a rede e não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e deu a eles, juntamente com o peixe. E já era essa terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois da ressurreição dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe o Senhor: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado por 3 vezes: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Esses homens, esses discípulos, Deus chamou, Deus potencializou, Deus salvou, Deus chamou, Deus potencializou. Mas chegou uma hora da vida deles que, após a morte de Jesus, o próprio Simão Pedro, ele olha para os discípulos que estavam ali, os seus amigos, e ele disse: eu vou pescar. E todos os outros disseram: nós vamos contigo.
que quer dizer isso? Eles perderam o foco da missão. Eles perderam naquele momento o foco do chamado de Deus. Saem pescar, não pegam nada, voltam na praia. Jesus pergunta, e aí, acharam alguma coisa? Ele disse, não temos nada. Aí Jesus disse, volta de novo, joga do lado direito. A Bíblia diz que uma grande pescaria foi feita naqueles dias. O apóstolo do amor, que era João, olhou para Pedro e disse, Pedro, está vendo aquele foguinho lá na praia? Está parecendo que é Jesus que está lá. A Bíblia diz que Pedro pulou na água e foi nadando, os outros foram puxando a rede, levando o barco. E quando esses discípulos eles chegam na beira, na praia, aquele homem está assando um pão, aquele homem está assando um peixe, e dá a eles de comer. E diz para ele, olha, pegou alguma coisa, traga um peixe para a gente fazer. E ali, Deus começa novamente a reativar. Querido, muitas vezes, eu e você, nós começamos a fazer tantas coisas, mas deixamos de fazer aquilo que realmente temos que fazer, que é ganhar as almas e fazer delas discípulos do Senhor. Mas mesmo assim nós vemos o amor de Deus nos relembrando, nos acordando, nos chamando de volta, para que possamos realmente fazer aquilo que Deus quer que façamos. E ele olha para Pedro, porque Pedro é mais impulsivo. Pedro era aquele homem que se precisasse cortar a orelha, ele cortaria. Pedro era aquele camarada que não pensava muito e dizia, se tu és tu Jesus, então me deixa aí contigo sobre as águas. É o único homem que andou sobre as águas. Os outros estavam bem, mas Pedro ele olha e diz assim, eu vou pescar. Sabe o que Pedro está dizendo? Vou esperar mais nada não, cara, eu vou bater uma linha, pegar um tuba, sabe? Não que pescar seja pecado, não que a praia seja pecado, não que comer carne seja pecado, sair fora do propósito, não é isso. Só que Pedro, ele deixa por aquele momento, e toda a galera vai com ele. Então, Jesus fala, eu preciso restaurar Pedro. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem conhece Judas, o Iscariote? Conhece na Bíblia? O que ele fez? Entregou Jesus para os judeus. É isso? Para os escribas. Esse foi o pecado de Judas. Roubava um pouquinho e entregou Jesus. Uma só vez. Agora olha Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas? 3? Quem que pecou mais? Judas ou Pedro? O que você acha? Pedro. Pedro, você estava... Eu conheço esse cara não, rapaz. Vem uma empregada. Pedro, você fala como ele. Você estava... Eu? Não. Vem o terceiro. Ô, camarada, você é um deles. Eu? Rapaz, deixa disso, eu não conheço esse cara. Jesus olha e Pedro chora e se arrepende. Aí Jesus vai restaurar Pedro. Porque os demais, o outro já estava morto, ele se matou, que é o Judas. Mas os outros estavam bem, mas Pedro estava marcado. Dentro de Pedro reinava algo que dizia assim a ele: eu neguei Jesus mais que o meu amigo que se enforcou. Eu neguei Jesus na frente de todas as pessoas. Eu não presto mais, eu não sirvo mais para o chamado. Deus não vai confiar mais em mim. E quando a gente vai na praia, você vê que Jesus só vai falar com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Na segunda vez ele se entristece. Porque tantas vezes perguntando, eu te amo? Parece que dá uma impressão que a gente não ama. Não é isso? Você que é mulher que pergunta constantemente para o seu marido, você me ama? E ele fala, eu te amo. E você continua, você me ama? E ele continua, eu te amo. Qual a impressão que você tem? Esse cara não me ama. Porque você continua constantemente perguntando para ele. Porque uma vez que você é convicto de que alguém te ama, você não vai perguntar para ele, você me ama? E se você perguntar novamente se ele te ama, é porque ele está fazendo alguma coisa que realmente mostra para você que ele não te ama. Ele se entristeceu.
Mas Jesus bate a terceira: tu me amas? Aí ele vai responder: o Senhor sabe todas as coisas. Era isso que Jesus queria ouvir. Era isso que ele queria ouvir. Porque Jesus, antes de Pedro negar, ele disse: Pedro, o diabo pediu para te ser andar, eu clamei aí. Pedro, e você não está preparado. Jesus, eu vou até a morte contigo. Pedro, você não está preparado ainda, mas eu vou. E agora aqui, Pedro está sendo restaurado. Pedro está sendo chamado novamente para o ministério. Pedro está sendo chamado novamente para o trabalho do da pregação, de fazer discípulos. Então, quando você nota os 4 evangelhos, você vê Jesus chamando, você vê Jesus potencializando o chamado, você vê Jesus dando autoridade e você vê Jesus restaurando pessoas. Porque Jesus sabe que até hoje, muitos de nós se afastamos dos propósitos e dos objetivos reais de Deus. Mas sempre há um momento de voltar. Acontece com você, acontece comigo, acontece com igrejas. Mas Jesus sempre está no nosso meio dizendo: eu quero te restaurar. Quando Pedro vai pescar, nós podemos traduzir para nós, é quando nós deixamos esse grande chamado de Deus, que é alcançar as vidas e fazer delas discípulos, por qualquer outra coisa. Era isso que eu queria falar com você da parte de Deus. Quero orar com você. Vamos colocar em pé. Pai